Olá, sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Nossa primeira pergunta vem do canal Monarquizando. Ele perguntou duas perguntas sobre o possível funcionamento do parlamento brasileiro no novo império. Primeiro, você acredita que o Senado vai continuar sendo eleito ou vai voltar ao sistema de nomeação e cargos vitalícios? Segundo, você acha que o sistema parlamentarista vai funcionar bem com os nossos 33 partidos ou seria melhor voltar ao bipartidarismo do império? Perguntas muito interessantes, canal Monarquizando. Mas antes de responder às suas perguntas, deixa eu só esclarecer primeiro uma coisa sobre o Senado do Império. Havia, em parte, eleições para os senadores. A gente sabe que na época do Império as eleições eram indiretas. Quem podia votar, votava primeiro num delegado e o delegado elegia o parlamentar ou um senador. Na questão do Senado, em cada província tinha essas eleições para os senadores, os delegados votavam nos senadores e os 3 senadores mais votados de cada província iam para o imperador e o imperador escolhia dentre esses qual seria o senador daquela província. Cada província, se eu não me engano, tinha o direito a um senador e ele teria um cargo vitalício, mas não hereditário. Quando ele morria, aí fazia de novo o processo de eleição. Algumas pessoas podem pensar que isso é meio injusto, mas realmente o imperador ele escolhia a pessoa mais votada e o senador mais votado justamente para dar um pouco mais de validade a esse sistema. Não sei se realmente o senador tivesse muitos problemas com o imperador. Geralmente quem ia para o cargo era o senador mais votado. Agora, respondendo a sua pergunta, não, eu não acho que é voltar a esse tipo de sistema, sistema vitalício no Senado. Se eu não me engano, a única monarquia constitucional que ainda deve ter isso é a Inglaterra, o Reino Unido, que na verdade, na Câmara dos Lordes, que na verdade nem mais é tanto assim. Já foi no passado, onde os Lordes, inclusive, tinham cargo vitalício e hereditário. O seu filho assumiu a vaga na Câmara dos Lordes, mas nos últimos anos se vem acabando, os lords vêm perdendo muitos desses privilégios e alguns deles são até eleitos. Então não, eu não acho que é voltar esse tipo de sistema, acho que ia ser como outras monarquias constitucionais, como a Espanha, como a Bélgica, Holanda, de Senado eleito e renovado periodicamente. Sobre a sua segunda pergunta, deixa eu obviamente esclarecer uma outra coisa. O bipartidarismo não era uma coisa imposta no Império, como foi, por exemplo, na ditadura militar, onde você só podia ter 2 partidos. Na verdade, era por causa do sistema eleitoral que havia no Império, que é o sistema do voto distrital. Se você pegar os outros países onde há um sistema bipartidário na sua maior parte, você vai ver que isso é devido ao voto distrital, né? Por Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, a Espanha mais ou menos hoje, mas todos esses países têm um voto distrital, né, que são distritos eleitorais e cada distrito elege um deputado e não é, por exemplo, o modelo que a gente tem hoje da proporcionalidade por estado. Eu gostaria que fosse mais o sistema bipartidário, ou com menos partidos do que 33, porque não existem 33 ideologias políticas, justamente para diminuir essa questão de corrupção e diminuir esse absurdo de 33 partidos que muitas vezes repetem a mesma coisa e que só querem pegar um pedaço do bolo. Eu acho que esse sistema o voto distrital seria melhor e traria de volta, ou em parte, essa questão do bipartidarismo, reduziria o número de partidos. Mas isso não era uma regra do Império, era só uma questão técnica. Mas mesmo nesse sistema eleitoral havia também outros partidos no parlamento que não o liberal e o conservador, como por exemplo o Partido Republicano Paulista, o grande Partido Republicano Paulista, que na época da proclamação da República tinha 2 deputados, muito democrática essa república. Então, mas sim, você conseguia ter outros partidos no parlamento com esse sistema, e é possível que tenha outros partidos como agora você tem na Inglaterra, como você está tendo em outros países um sistema de voto distrital. Devaneios Políticos perguntou: gostaria de saber como refutar aquele argumento presidencialista que diz que o parlamentarismo não vai dar certo porque os deputados são muito corruptos. Olha, Devaneios Políticos, a grande questão para diminuir a corrupção é o poder que a população tem sobre os seus representantes e de tirá-los de lá, de controlar os seus representantes.
E essa é a grande vantagem do parlamentarismo sobre o presidencialismo, principalmente o parlamentarismo monárquico. Os políticos têm muito mais medo de perder esse seu cargo, porque é muito mais fácil de você dissolver o parlamento, convocar novas eleições e, consequentemente, pode eleger um outro candidato que não aquele que está tentando se reeleger. Outro que no presidencialismo é muito difícil, por exemplo, quando acontece um escândalo, você remover aquele deputado ou senador, porque primeiro ele está entre os seus pares, e em países como o Brasil é muito difícil dos pares deles, dos seus iguais, julgarem essa pessoa, também porque muita gente pode estar envolvida. Então, essa questão do parlamentarismo, onde é muito fácil de você remover essas pessoas que você pode convocar nas eleições, torna os políticos mais apreensivos em relação ao que eles podem fazer. E a grande vantagem do parlamentarismo monárquico sobre o republicano nessa questão é que, por exemplo, nesse escândalo de corrupção, se o presidente fosse do mesmo partido que o do primeiro-ministro que foi pego no escândalo de corrupção, não é de interesse do presidente de dissolver o parlamento e convocar novas eleições, justamente que é muito provável que ele perca o governo. O partido dele não vai estar mais no governo, somente na chefia do Estado. E depois é muito provável que ele caia também. Portanto, não interessa a ele dissolver o parlamento. Enquanto que numa monarquia, como o monarca não tem afiliação partidária, é muito mais fácil dele convocar novas eleições quando uma coisa dessa acontece. Porque simplesmente ele sabe que se ele não fizer a vontade popular, se o povo estiver pedindo, devido a esses escândalos, a queda desse governo, ele sabe que um dia o povo pode ir atrás do monarca. Né? O monarca não é aquela pessoa boazinha toda hora. O monarca, obviamente, ele tem os interesses dele em se manter no trono e ele vai fazer coisas que ele deveria fazer legalmente para permanecer no trono. E isso é uma coisa que ele deveria fazer, atender a certas demandas populares. Então essa é a grande diferença do parlamentarismo e do presidencialismo. No parlamentarismo você teria mais controle do povo sobre os seus representantes, e principalmente isso no parlamentarismo monárquico. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Clone do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem, por favor, compartilhem esse vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas possíveis. Façam qualquer pergunta se vocês tiverem. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Por favor, curtam a página do Clone do Rei no Facebook e as outras páginas. Compartilhem o Clone do Rei no Facebook. O link dela está aqui embaixo na descrição. Sou muito grato a ela. Sou muito grato também à pessoa que fez a nova introdução do canal. Então é isso. Muito obrigado por terem assistido e até semana que vem.